Você vai fazer uma entrevista comigo? Não, Paulo, pelo amor de Deus. Não, não é uma entrevista. É tipo assim, tá? É tipo assim, nós estamos aqui hoje, por acaso, vamos dizer, né? Eu, você, e a gente tem afinidade de família, né? Você é meu sobrinho, e um cineasta, né? Um cineasta que vem mostrando um dom espetacular nessa arte, né? Na sétima arte. Sétima arte. Né? E eu acho isso fantástico porque eu sou apaixonado por todas as artes, vamos dizer assim. Né? Fotografia, cinema, teatro, enfim, todas elas. E você tem sido para mim uma espécie de... Como é que eu vou dizer, Dani? Eu estou me vendo em você jovem novamente, né? Porque eu, na sua idade, eu estava em plena atividade com a fotografia, que era uma coisa que sempre me encantou. Trabalhei na parte de produção de televisão. Então tive algumas situações dentro do mundo das artes, né, que me faziam muito feliz e era uma coisa muito gratificante. Não visava somente a parte financeira da coisa, do trabalho, mas sim a satisfação de estar realizando alguma coisa que eu amava, que eu gostava, de verdade, que é o que eu sinto em você, que é o que eu vejo em você. E quantos documentários você já realizou? Uns 12, assim. 12? 10 ou 12. É. Caraca! Mas longas e curtas. E alguns já premiados, né? Dois documentários foram premiados e alguns outros passaram em festivais de cinema pelo Brasil. Fala um pouco do teu início dessa situação, Dani. O que levou você, o que incentivou você a fazer faculdade de cinema, o que incentivou você às artes em si? Bom, na verdade, eu me interessei por trabalhar com cinema, por gostar de história, né? Eu sempre gostei muito de história do Brasil na escola e pensei até em fazer faculdade de história, mas nunca tive vontade de ser um escritor ou um professor de história. Eu queria contar a história de alguma maneira diferente. Então acabei correndo para o cinema, até por uma professora de história da escola, que era uma excelente professora e tinha uma vivência interessante. Ela tinha sido do PCB durante o governo militar e tinha conhecido o Prestes e ela sempre contava essas histórias. E um dia eu falei, poxa, a gente podia gravar essa história da senhora, né? E aí fiz a entrevista com ela e aí falei, pô, uma entrevista só não vale nada. Aí comecei a entrevistar outras pessoas para fazer um documentário sobre o governo militar em 2012, foi o primeiro documentário que eu fiz. E eu já tinha alguma experiência com cinema, assim, muito amadora, de fazer alguns curtas, mas nunca me interessei muito por ficção. Eu considero mais essa data de 2012, quando eu fiz o meu primeiro documentário sobre o governo militar. E a partir daí eu comecei a me dedicar a documentários sobre a história do Brasil, sempre. E aí foi uma evolução natural, né? Eu gostei de fazer cinema, falei, vai ser isso aí que eu vou fazer mesmo. E no ano seguinte era o ano de entrar para a faculdade e eu escolhi fazer cinema. Oh, legal. E eu vi, quer dizer, eu vi poucos trabalhos seus que eu gostei muito, né? Você não havia ainda se formado, você ainda era iniciante na arte do cinema, mas as coisas que eu enxergava em você era de um dom, de uma coisa que vem já de berço. Você já nasceu para ser um cineasta, já veio pronto. Eu acho que você não precisaria ter feito a faculdade, porque você é um autodidata, de certa forma. Mas a faculdade levou 4 anos. Pois é. E você já parece que já chegou pronto para esse mundo das artes, entendeu? Eu acho que você ainda tem essa certeza de que você ainda vai estar na mídia, né? Como sendo um dos grandes cineastas desse nosso país. Eu tenho certeza disso, eu vejo em você um futuro muito brilhante. Entendeu, muito obrigado, Daniel? Que bom, que assim Agora, seja. uma coisa, você enveredou
por essa coisa do foco em relação à parte militar, à parte do socialismo, do comunismo, enfim, da política e também da Segunda Guerra Mundial, focando sempre esses assuntos. Será que isso tudo que você... E você fazendo muito bem isso, você foi buscar as pessoas desta época e retratando tudo com muito carinho, com muito amor. Você fez de um tema muito sério, né? De uma coisa muito séria, com tantas coisas, histórias tristes, né? Que é da Segunda Guerra Mundial, e também, mas você transformou isso de uma maneira bonita. Você parece que colocou de uma maneira tão simples e tão bem organizada e com pouco tempo, que são documentários curtos, e você fez isso de uma forma tão brilhante que as pessoas ficaram realmente entusiasmadas com o seu trabalho. Então eu imagino que isso que eu estou falando para você, Daniel, que daqui a mais uns anos você vai ter Eles também concordam. Participação externa. Participação externa, e eles estão concordando com você. Então é isso. Daniel, mas fala só uma coisa. Você pretende futuramente, você pretende levar a tua arte para outros países, viajar, pesquisar na Europa, por exemplo, que é o grande campo dessa tua arte, né? Que conta toda essa coisa da Segunda Guerra e tal, e tem lá todo o cenário pronto, vamos dizer assim, né? Com certeza, esse intercâmbio é muito valioso. Esse aspecto da Segunda Guerra Mundial que você está falando acabou se tornando um ponto crucial aí nos meus documentários. Eu me envolvi muito com essa história, que é uma história muito bonita e muito importante, mas eu acho que esse intercâmbio aí é muito valioso. No caso, eu acabo trabalhando muito com a história do Brasil, e não é tão fácil esse extrapolar de fronteiras, porque fica um pouco restrito, por enquanto. Mas adquirir o conhecimento lá fora, com certeza. Esse assunto da história da Segunda Guerra Mundial, como o nome já indica, é mundial, né? Então, é uma coisa que afeta a todos os países e que em todos os lugares você vai ter interesse por esse assunto e possibilidade de adquirir conhecimento, né? No caso aí da Segunda Guerra Mundial com o Brasil, esse intercâmbio com a Itália é muito forte, né? Onde o Brasil foi atuar diretamente. Então, os brasileiros são muito tomada de Monte Castelo, né? Exatamente, Monte Castelo, Montese, Sopracano. Então, os brasileiros são muito reconhecidos lá por isso, e tem muitos museus, muito resgate dessa memória lá também, né? É isso. Esse menino que está aqui comigo, do meu lado, que por acaso meu sobrinho, e eu sou fã dele porque é um menino ainda começando a vida, vamos dizer assim, mas já demonstrando um valor sensacional, profissional na área cinematográfica. E eu tenho certeza que vocês vão ouvir muito falar de Daniel Roque, Daniel Mata Roque, né? Que é esse garoto aqui, novo cineasta aqui nosso brasileiro, né? Transformando assuntos importantes como o da Segunda Guerra Mundial em pequenos documentários ainda, por enquanto, mas muito bem organizados, muito bem pesquisados e mostrando de uma forma romântica, a palavra é essa, mostrando de uma forma romântica. Daniel, obrigado, tá, meu sobrinho? Foi um prazer. Valeu.